Êxodo capítulo 18, verso 19. Hoje é um dia de ordenação, é um dia de falarmos a respeito do trabalho do pastor. Eu queria muito a sua atenção, porque essa palavra tem a ver com você também. Porque você é ovelha, você é líder, você é discipulador, você anda com o pastor. É importante que você entenda qual é o trabalho do pastor. Êxodo capítulo 18, verso 19, diz assim: ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei. E Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis. E faze-lhes saber o caminho em que devem andar. E a obra que devem fazer. Procura dentre os povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti. E eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Eu não sei se você entende o contexto, mas esse é o contexto de Moisés guiando uma multidão do Egito à terra prometida. Bom, dizem os historiadores que havia com Moisés 600.000 homens na idade de guerra. O censo só se fazia com a idade de guerra. Alguns dizem 20, outros 21 anos. Então, 600 homens de 21 anos acima. Se nós jogarmos que cada um deles tinha uma esposa, nós teremos 1.200.000 pessoas. Olhando o lado que cada um deveria ter aí no mínimo 2 filhos, você vai ter aí nada menos do que 2.400.000 pessoas saindo do Egito e indo à terra prometida. 2.400.000. Para você ter uma noção, eu sei que você assiste os filmes de Hollywood, e a produção é muito baixa de qualidade, de entendimento, e eles colocam lá uma quantidade de gente. Mas, para você ter uma noção da quantidade de gente, a população do Tocantins é 1.487.000, 1.497.000. Para você ter uma noção, quase 2 vezes a população do estado do Tocantins estavam sendo. Alguns historiadores dizem que eram mais de 3.500.000 pessoas que estavam com Moisés. Moisés liderava esse povo, coordenava esse povo, julgava as causas desse povo, lidava com eles. Era a igreja do pastor Moisés. Mas ele estava cansado, extenuado, farto de ter que levar todo esse povo sozinho à terra prometida. A Bíblia diz que o sogro de Moisés chamava Jetro. Jetro era sacerdote em Midian. E acontece que um dia, Jetro, vendo aquela situação, chama Moisés e fala: eu vou te dar um conselho. E eu quero pegar esse conselho de Jetro hoje e tentar fazer ele para você, mostrar para você que é ovelha, para você que é líder, e para você que é pastor, qual é o trabalho do pastor. Sabe, se você fizer uma enquete e perguntar qual é o trabalho do pastor, tem gente que vai dizer: bom, pastor, ele deveria orar 24 horas por dia. É a mentalidade de muitos. Outros diriam: pastor deveria ser aquele que cuida dos pobres 24 horas por dia. Talvez outros diriam: pastor tem que ser aquele que estuda a Bíblia 24 horas por dia. Essa é a mentalidade de muitos. Mas
em vários locais, igrejas, o pastor nem sabe qual é a função dele. Determinadas igrejas, se você perguntar qual é a função do pastor, ele não sabe direito. E isso leva os pastores a carregar uma carga que às vezes não deveria carregar. E muitos pastores ficam cansados e desanimados. Desanimados por quê? Porque de certa forma ele quer agradar as pessoas. Dizem por aí que o caminho do sucesso ninguém conhece, mas o caminho do fracasso é agradar todo mundo. Diz que saiu um pai e um filho para viajar. E eles saíram de viagem e arrumaram um burro, um jumento, burro, cavalo, sei lá, qualquer coisa que anda. E arrumaram então um jumento, e o pai disse para o filho: olha, eu já sou forte, eu tenho uma idade boa, você está novo, pode subir no burro e eu vou caminhando. E eles passaram então em 4 vilarejos, até chegar no destino. Primeiro vilarejo que eles passaram, o pessoal olhou e falou: mas que jovem safado, lerdo, como que ele deixa o pai mais velho ir de a pé, e ele fica no lombo desse burro? Mas que é isso? E aí o pai então falou: não, filho, vamos fazer o seguinte, estão falando da gente, vamos fazer o seguinte, eu subo e você puxa. Chegou do segundo vilarejo, aí no segundo vilarejo eles falaram: mas que velho problemático, como que deixa o menino andar de a pé, puxando o burro, com esse velho no lombo do burro? Que isso, que cara explorador, ele é o explorador dos indefesos, das crianças, que é isso, como que pode o sujeito fazer isso? Ele falou: filho, vamos fazer o seguinte, vamos montar nós dois no burro. Montou os dois no burro, chegou no terceiro vilarejo, e aí, muita gente do Greenpeace lá, e muita gente do ecológico, e falou: vocês estão acabando com o burro. Como que pode? Como que tem gente folgado desse tanto? Como é que vocês agora sobem os dois em cima do coitado de um animal, que deveria ser preservado, entende? E eles falavam: não, vamos fazer o seguinte, vamos nós dois puxar o burro. Aí começaram a puxar o burro, chegou no quarto vilarejo. Aí no quarto vilarejo, eles olharam e falaram: ô, dois idiotas, como que pode ter um animal tão forte e os dois ficar puxando o burro? Chegou no destino deles, qual que era a vontade do sujeito? Matar o burro. Mas você sabe de algo? Tem muito pastor nessa situação. Ele é tão preocupado e tão refém com a opinião dos outros, e ele nunca vai conseguir agradar ninguém. E ele tenta, e um faz uma crítica, e ele fala: não, agora eu vou ser um pastor desse jeito, mas ele não consegue. O outro fala: rapaz, você é quadrado demais. Ele muda o jeito dele por causa do outro, mas ele nunca vai conseguir. Por quê? Porque é impossível agradar pessoas. Está me entendendo? É impossível o pastor agradar a ovelha. É impossível. Nós somos uma igreja aqui, 2.400 membros. Como é que agrada todo mundo, meu Deus do céu? Sem contar 1.600 crianças. E criança é mais fácil, mais difícil de agradar ainda. Como que agrada? Não tem jeito de agradar todo mundo. Então, muitos pastores, eles ficam então desanimados. Desanimam com a obra. Acham a obra pesada. O fardo pesado. E acabam desanimando. Diz que a mãe chegou cedo para chamar o filho para ir para a igreja. E falou: filho, acorda. Está na hora de ir para o culto. E ele falou: olha, eu não vou. E ela falou: vai e eu vou te dar. Aliás, ele falou: você vai para o culto. E ele falou: se não vou, e eu vou dar 2 motivos porque eu não vou. Primeiro, eu não gosto deles, e eles não gostam de mim. Então esses 2 motivos são suficientes para mim não ir. Eles não gostam de mim, e eu não gosto deles. E a mãe falou: você vai levantar e vai. E eu vou te dar 2 motivos porque você vai. Primeiro, você tem 45 anos de idade. Segundo, você é o pastor. Muitos pastores, às vezes, desanimam com a obra. Mas ele desanima por quê? Porque ele não entende qual que é o trabalho dele. Qual é o trabalho pastoral.
Se nós entendermos qual que é o trabalho pastoral, então nós vamos trabalhar com mais eficiência, as ovelhas vão entender com mais eficiência, e todo mundo vai sair ganhando. Pastor, às vezes, tem que se lidar com várias situações, né? Várias situações que desanimam o pastor. Então, pastor prega todo domingo, e aí ele quer que as pessoas recebam a palavra, sejam abençoadas. Aí uma irmã chegou para o pastor, falou: pastor, eu quero te contar um testemunho. Eu realmente tenho sido muito edificado com a sua palavra. Como eu quero contar um milagre que Deus fez na minha vida. E ele falou: conta logo. Qual que é o milagre? Pastor, eu tinha um problema de insônia terrível. Terrível. Eu deitava, eu não conseguia dormir, eu ficava a noite inteira acordado. Mas o Senhor foi o motivo do milagre na minha vida. E ele falou: qual foi o milagre? Pastor, todo dia eu coloco uma palavra sua. E quando eu começo a te ouvir, pastor, mas me dá um sono. E eu durmo igual um anjo. Pastor, o Senhor me curou. O Senhor me curou. Ou seja, pastor às vezes lida com situações que ele tem que saber lidar, porque senão de fato ele desanima. Entende? E nós temos que ser sempre pessoas motivadas. Motivadas com a obra. A obra tem que ser motivo para nós de alegria. Mas para que seja motivo de alegria, nós precisamos entender qual é o trabalho do pastor. Eu queria rapidamente, não tenho muito tempo, não vou poder me delongar, mas eu queria rapidamente mostrar para você, nesse texto, deixa projetado para mim, Êxodo 18, 19. 18 e 19. E eu vou mostrando para você qual é o trabalho do pastor segundo o conselho de Jetro. Verso de número 19, aliás. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei. E Deus seja contigo. Primeiro, qual que é a função do pastor? Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Nós sabemos que todos os irmãos são sacerdotes. Mas nesse sentido aqui, nós somos de fato sacerdotes. Nós que levamos as causas do povo a Deus. Nós que intercedemos pelo povo. Não é que você não possa orar, claro, você é sacerdote, você tem acesso diante de Deus. Mas o pastor, um dos trabalhos, funções do pastor, é interceder pelo seu povo. É orar pelas suas ovelhas, é orar pela sua liderança, é orar pela sua igreja, é orar pela sua rede. Então não se acanhe em pedir oração para o pastor. Isso é algo poderoso. Eu me sinto, como que eu vou dizer? Bem, quando alguém me liga pedindo oração. Então, uma irmã estava com o marido no hospital. Aí ela me ligou: pastor, eu queria muito que você orasse. Meu marido vai fazer uma cirurgia. Eu falei: meu Deus, por que ela ligou para mim? Porque ela enxergou em mim, de fato, um sacerdote. Entende? Maravilhoso isso. Faz questão de orar. Isso é muito bom. Uma irmã me procurou, falou: pastor, minha filha vai prestar vestibular para medicina. Ore por ela. Falei: vou orar sim. Por quê? Porque essa é a nossa função. Nós oramos. Eu oro todo dia pelos meus pastores. Eu coloco meus pastores todo dia diante de Deus. E eu falo: Senhor, abençoa. E falo o nome de cada um deles. 3 deles estão aqui. E eu coloco diante de Deus. Eu falo: Senhor, abençoe o ministério dele, abençoe a rede dele, abençoe a casa dele, abençoe a família dele. Em nome de Jesus vai ter suprimento nessa casa. Em nome de Jesus ele será um grande homem de Deus. Por quê? Porque essa é uma das funções de um pastor. Pastor, ele ora, intercede. Ele ora. Os irmãos chegam e falam: pastor, estou doente. Ele ora. Fala: eu estou desempregado. Ele ora. Uma das nossas funções é orar. E eu vou falar algo para você: oração para pastor é trabalho. Você acha que é fácil orar? Experimenta orar 1 hora por dia. Aí você vai ver que não é fácil. Não é algo fácil. Então, oração para nós é um trabalho. Os pastores estão aqui das 7 às 8, orando da manhã. O que eles estão fazendo? Colocando o povo diante de Deus.
orando por cada membro, orando pelo pessoal, orando pela sua rede, orando pelas suas células, porque essa de fato é o trabalho do pastor. A oração não é o último recurso que nós temos, ele é o primeiro recurso que nós temos. Você pode falar isso para o seu vizinho? A oração não é o último recurso. A oração é o primeiro recurso. O primeiro. Antes de fazer qualquer coisa, deveríamos orar. Agora, depois que orou, não aconteceu nada, toma um remédio para dor de cabeça. Mas primeiro você ora. Ora. Oração é importante. O pastor que ora tem autoridade no rebanho. Ele tem autoridade para falar com o rebanho. Ele tem autoridade para ensinar o rebanho, porque ele ora por ele. Ele paga um preço de oração pelo seu rebanho. Isso é algo que traz autoridade na vida do pastor. Pastor que tem esse encargo de orar, ele sempre vai ser respeitado e amado, porque ele ora pelo seu rebanho. Amém? Esse é o primeiro trabalho do pastor. O segundo trabalho do pastor está lá no verso 20. Olha lá. Ensina-lhes os estatutos e as leis. Qual que é o segundo trabalho do pastor? Ensinar a palavra. Pregar. Pastor é um pregador. Este é o trabalho do pastor. Ele vai ter que pregar, vai ter que ensinar. De todas as características que Paulo deixou, e Paulo falou sobre o bispo, falou sobre o pastor, eu vou ler para você, diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, não pode estar no segundo casamento. Seja esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Tudo isso tem a ver com caráter, mas tem uma característica que não tem a ver com caráter, tem a ver com capacidade. Ele fala, o bispo seja apto a ensinar. Ele tem que ser apto a pregar. Isso aqui não é uma virtude de caráter, é uma capacidade que ele precisa desenvolver. Todo pastor tem que ser um pregador, aquele que ensina para os irmãos a palavra de Deus. Eu sei que muitos irmãos não querem aprender, isso é um fato. Tem irmãos que não querem. É incrível. Você fala, o irmão te procura e fala, pastor, eu quero avançar, eu quero crescer. Você fala, então vou te ensinar como fazer. Ele fala, não, pastor, eu não quero que você me ensine a fazer. Eu quero alguém que faz por mim. Quem é que pode lá na minha casa resolver meu problema, resolver minha vida, e aí pronto, acabou. Não, nós ensinamos a palavra. A palavra gera fé. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação, e pregação da palavra. Quando você aprende, você pratica. Quando você pratica, você vê o resultado daquela palavra na sua vida. E a Bíblia ainda diz que quando você ouve a palavra, quando você recebe a palavra, então o Espírito Santo vem te lembrar da palavra que você recebeu. Os que estavam discutindo numa rádio sobre a eficiência da pregação. E aí alguém ligou na rádio e falou, olha, eu quero falar que esses pastores estão tudo enganados. Porque esses pastores pregam todo domingo, e prega, e faz conferência, e prega, e o povo não aprende nada. Aí uma pessoa ouviu e ligou na rádio. E falou, não, eu quero dar minha opinião e o meu testemunho. É o seguinte, eu não sei o que eu comi a semana passada. A minha mãe, todo dia, ela faz comida, nós sentamos na mesa e comemos. Eu não sei o que eu comi a semana passada, mas eu vou falar algo para você. Eu sou o que sou, porque todos os dias eu sentei na mesa e comi a comida da minha mãe. E eu vou falar algo para vocês que estão discutindo aí. É verdade, eu não sei o que o pastor pregou o mês passado, não sei. Mas eu sei de algo, eu sou o que eu sou, porque todo domingo eu estou na igreja. E tenho me alimentado dessa palavra que é viva e eficaz. Falei, uau! Isso é verdade. Às vezes nós não lembramos tudo, mas é essa comida que nos fortalece. Pastor, ele tem a função, o trabalho de ensinar a palavra. Ele ensina a palavra. Quantos querem aprender a palavra? Diga glória a Deus. Somos aqueles que geram fé através da
palavra. Terceiro trabalho do pastor, verso 20 ainda, diz assim: ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar. Qual é o caminho que deve andar? Qual que é o primeiro? Primeiro é a intercessão, é a oração. Esse é o primeiro trabalho do pastor. Segundo, ele tem que ensinar, ele tem que pregar, tem que ensinar a palavra. Terceiro trabalho do pastor é que ele tem que ensinar o caminho. Esse ensinar o caminho fala de ensinar uma visão. Não adianta apenas ensinar a palavra, tem que ensinar a visão. O que é a visão? A visão é como chegar ao cumprimento da palavra. É fato que Moisés está levando o povo e trouxe a mensagem, a palavra que Deus queria libertar o povo. Mas não adianta só trazer a mensagem, tem que ensinar como ir a Canaã. O único que sabia era Moisés. Pastor é aquele que tem uma visão. Há uma visão geral para todas as igrejas, mas há uma visão específica para o rebanho do pastor. Há uma visão específica. Nós temos que ensinar qual que é o caminho, como ser um bom marido, como ser um bom líder, como ser uma pessoa de fato honesta. Ou seja, nós ensinamos como liderar, ensinamos como orar, ensinamos como cultuar a Deus. Adoração com propósito. Ensinamos, a nossa função é ensinar, não é só ensinar a palavra, mas ensinar qual o caminho que se deve andar. Qual o caminho? Esse é um trabalho do pastor. Esse é um segredo. Igrejas que têm visão, crescem. Igrejas que não têm visão, não crescem. Existe uma visão, um meio, pelo qual todos nós iremos caminhar. É verdade que as igrejas estão caminhando para o céu. Mas como cada igreja está caminhando, é a visão. Isso é importante. Jetro está dizendo, ensina o povo, não só a palavra, mas como chegar na terra prometida. Como caminhar. Isso é uma visão. Precisamos ter a visão queimando dentro do nosso coração. Esse é o terceiro trabalho do pastor. Qual que é o quarto trabalho do pastor? Verso 20 ainda. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. A obra que devem fazer. Ou seja, nós temos que ensinar como a obra precisa ser realizada. Então, não é só a visão, como que nós vamos desempenhar a obra. São os pastores que treinam, que preparam, que investem, de fato, capacitação na vida das ovelhas, dos membros da liderança. Entende? Somos nós que temos esse trabalho. Eu não posso chegar aqui e fazer uma assembleia. Vamos discutir como chegar no céu. E aí cada um vai preencher um bilhetinho. Não é assim que funciona. Entende? Eu fui chamado, eu fui escolhido. Então eu tenho a missão de chegar aqui e falar, irmãos, nós vamos caminhar nessa direção, dessa maneira, executando a obra dessa maneira. Quem quer ir comigo? E aí aqueles que querem ir com aquele pastor, vão seguir juntamente com ele. Por quê? Porque é assim que funciona. Nós não fazemos assembleia. Nós não fazemos assembleia para saber como que a obra vai ser executada. Nós oramos, ouvimos de Deus e executamos segundo o modelo que Deus nos deu. Essa é uma obra do pastor, é um trabalho do pastor. E eu acho que aqui exige do pastor, porque uma vez que o pastor fala, eu vou sair daqui e for para determinado lugar. Agora, como desempenhar essa obra, exige dele ir para casa, orar, pensar, fazer uma estratégia para ensinar o povo como executar. É fato que a Bíblia diz que todos nós somos santos, mas como viver essa santidade? Nós temos que ensinar isso. Não adianta só ensinar que somos santos. Precisamos ensinar como viver essa santidade. Como a obra precisa ser desenvolvida. Como podemos evangelizar. Que a Bíblia está dizendo que todos têm que evangelizar. Está. Mas como? Essa é a obra. Como a obra vai ser executada? Isso é um trabalho do pastor. De pensar. O pastor fazer, que é trabalho do pastor fazer. Então ele tem que pegar e fazer.
O que é prioridade? É o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é prioridade. Acima das cadeiras é o corpo de Cristo. Acima da livraria é o corpo de Cristo. Acima da escola é o corpo de Cristo. Acima da lâmpada é o corpo de Cristo. Nós estamos aqui para cuidar do corpo de Cristo. Corpo de Cristo. E eu vou te falar, você não pode amar Cristo e não amar um pedacinho de Cristo. Tem um pedacinho de Cristo perto de você aí. Fala para o irmão que está do seu lado, você é um pedacinho de Cristo aqui perto de mim. Ou um pedação, né? Nós estamos aqui em função do corpo de Cristo. O seu trabalho é em função do corpo de Cristo. Tudo que você faz não é para você, não é para o seu interesse, é para o corpo de Cristo. Eu fiquei meditando essa palavra, aí meditando sobre a oração, aí eu fiquei pensando, o que eu oro para mim? Eu fiquei pensando, a função do pastor é orar. Esse é um dos trabalhos do pastor. Eu fiquei pensando, o que eu oro? Irmãos, eu vou orar. Eu oro, Senhor, abençoa os pastores. Senhor, me dá mais um prédio. Senhor, nos dá, abrir mais igrejas. Senhor, nos dá mais condição financeira para sustentar mais pastores, para abrir mais igrejas. Senhor, eu quero comprar mais 100 cadeiras estofadas. É a minha oração. Você acha que eu vou orar e eu falo, Senhor, só tem uma oração que eu faço que eu acho que é minha mesmo. Eu falo, Senhor, eu quero emagrecer. Aí eu acho que essa eu faço. Eu falo, Senhor, eu preciso emagrecer, eu preciso comer menos, Senhor. É a gula um problema para mim. Essas coisas são muito gostosas. Essa oração eu faço. Mas eu fiquei olhando, eu não oro para mim. Eu não tenho oração para mim. A oração tem a ver, o pastor se mistura com a obra. E ele vai orar, ele não... Um dia eu falei, hoje eu vou orar para mim. Eu sentei e falei, Senhor, abençoa essa igreja. Eu falei, meu Pai do céu, não é isso, é para orar para mim. Eu falei, Deus, abençoa meus pastores. Eu falei, meu Deus do céu, não é isso para orar. Mas já é um vício, eu já não oro mais, eu não tenho, as minhas necessidades, elas ficam diante de Deus, mas eu não tenho pedido para mim. Nós fomos chamados e vocacionados para cuidar do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Por isso, pastores, que nós não podemos desanimar. Mesmo que as pessoas critiquem, mesmo que as pessoas falem, mesmo que as pessoas, e elas vão ter opiniões, ovelhas têm opinião, vai falar, o João Novaes, esse cabelinho dele tinha que cortar, não sei o quê. Vão ter opiniões, entende? Esse dia eu só pregava de blazer, tal, falava, esse pastor é muito cafona. Aí eu comecei a usar umas roupas mais modernas, e falava, esse pastor está muito moderno. Falei, vai caçar uma enxada para capinar. Eu vou vestir do jeito que eu quiser. Ou seja, mas por que eu não posso desanimar? Por que você não pode desanimar? Porque você não está aqui prestando um serviço para as pessoas. Você está aqui porque Deus te chamou. Deus te chamou. Mesmo que todos te abandonem, mesmo que ninguém queira andar com você, você foi chamado. Então você vai ser fiel a Deus até o fim. Até o fim. Eu fico olhando, tem pastores que estão no interior, igreja pequenininha, e ele está lá ano após ano. Eu louvo a Deus por esses irmãos, porque eles não desistem, não desanimam. Estão lá, servindo a Deus, pagando preço, sabe? Pregando domingo após domingo, visitando, orando, servindo os irmãos. Mas ele serve o irmão servindo a Deus. Ele foi chamado para Deus, entende? Pastor, por isso que ser pastor é uma vocação. Talvez eu estou falando aqui hoje, e você está aqui me ouvindo, com esse olho aberto, e o coração também, e você fala, olha, sabe que eu queria ser pastor também? Porque agora eu entendi o que um pastor faz. Talvez eu estou falando aqui, um fogo está nascendo dentro do seu coração. Por quê? Porque você não tinha clareza de que um pastor fazia. E agora você sabe. Você sabe que em primeiro lugar um pastor é vocacionado.
Mesmo que às vezes as pessoas não concordem muito com ele, mas ele é vocacionado, ele foi chamado por Deus. E ele está para ensinar a Bíblia, ele está para orar pelo seu povo, ele está ali de fato para cumprir o chamado, ele está ali para ensinar o propósito, ensinar a como a obra deve ser executada, ensinar a visão, ou seja, e definir prioridades para a vida dele. Este é de fato o trabalho de todo pastor. Você que é ovelha, você que é líder, você vai falar algo para o seu vizinho, bem espiritual, assim, com a cara de espiritual. Você vai falar para o seu vizinho assim: facilita a vida do seu pastor. Facilita. Seja uma boa ovelha. Pergunta para o seu irmão: você é uma boa ovelha? Pastor, você está pregando para os pastores ou está pregando para as ovelhas? Para os dois. Para os dois. Nós precisamos ser bons pastores, né, pastor Léo Fonseca? Mas tem que ter boas ovelhas também. Boas ovelhas. O que é uma boa ovelha? Uma boa ovelha que toda vez que o pastor termina de pregar, ela chega lá, pastor, fala: pastor, que palavra poderosa. Você já fez o seu trabalho da semana. O duro é quando você recebe uma mensagem. Aí o irmão fala assim: ei pastor, mas a palavra hoje foi ruim, hein? Um dia eu preguei e eu vi que não foi bom. Eu vi, eu senti. Mas eu fui tentado. Eu fui tentado perguntar para minha esposa. Irmãos, nunca faça isso. Nunca pergunte se foi bom. Aí eu falei: para que você achou da palavra? E ela dentro do carro olhou para mim e falou: parece que foi meio estranho assim. Eu falei: não precisa falar mais nada. Não fale mais nada. Entende? Você está procurando uma palavra de consolo. Você viu que não foi muito bom a pregação. Aí você fala: deixa eu procurar cavar um elogio aqui, pelo menos para a esposa, né, Priscila? Pastora Priscila. Como que foi a minha palavra? Então, nessa hora, minta. Faz uma mentira santa, fala: que palavra poderosa, meu esposo. Faz igual a gente faz com as irmãs, não é assim? A irmã vai para o salão e arruma, enrola tudo, ele chega e fala: e aí amor, como que eu estou? Aí você mente. Fala: você está linda, não tem mulher igual você. Faz assim também. É brincadeira, não estou ensinando ninguém a mentir. É só uma brincadeira. Mas deixa eu te dizer, seja também um bom líder, uma boa ovelha. Sempre dê uma palavra de incentivo para o seu pastor. Sempre uma palavra de incentivo. Porque nós somos corpo. Deixa eu falar algo para você para encerrar. Dizem que os gansos, eles voam em bando. Só que eles voam em bando numa formação de V. Se você parar para ver aí os gansos, em algum momento você vai ver, eles voam em V. Por que eles voam em V? Eu vou te explicar, olha aqui para mim. Eles voam em V assim: um ganso vai na frente e os outros vão atrás. Aí você vê os gansos voando, andando não, voando. E aí você escuta eles gransnando. E aí os gansos de trás ficam gransnando para o ganso da frente. Não sei o que ele gransna lá, né? Entende? Talvez ele fala: isso aí, vai na frente, meu líder. Tu é o cara, rapaz. Vai nessa tua força, nós estamos contigo. Só que acontece, chega um determinado momento, por que tem que ter um ganso na frente e tem que ser em V? Por aerodinâmica. O ganso da frente bate as asas, torna mais maneiro para os que estão atrás. E cada um vai pegando o ar ali dos que estão atrás. Só que, um determinado momento, o ganso da frente cansa. Aí o que os gansos fazem? Revezam. Aí um vai para frente, outro fica do lado. Mas a função dos gansos que estão mais tranquilos atrás é gransnar para os gansos que estão na frente. Aí o que acontece quando um ganso não dá conta de voar mais? Aí ele desce. O que o bando faz? Todos descem com ele. Ou às vezes um outro desce até ele melhorar para voltar à formação. Ninguém, não deixa o ganso para trás. Entende? Deixa eu te falar.
Isso aqui é a igreja. Nós somos os gansos. Fala para o seu vizinho aí, você é um ganso. Um ganso. Então o seu pastor está na frente, ó. O que você tem que fazer? Grãsna para ele. Fala, ô pastor, não tem pastor igual você. É mentira, eu sei. Mas fala. Fala, pastor, você é o melhor pastor que tem. Aí você vai embora para casa e fala, ô Jesus, isso que é igreja. E tal. Você vai bem, você vai jantar, você janta, é outro nível de comida. Entende? Grãsna para o seu líder, grãsna para o seu pastor, fala algo que motive, manda uma mensagem. Pastor, quer dizer que você é meu pastor, só isso basta. Ele vai ficar alegre a semana inteira. Eu não estou falando isso por mim apenas, mas faça comigo também. Mas você tem pastor aqui, cada irmão tem um pastor. Motive o seu pastor. A obra não é fácil. Entende? E é bom que você motive, que você libere uma palavra sobre a vida desses irmãos. Amém? Eu vou pedir para você para ficar sentado onde você está. E vou pedir eles para ficar em pé. Quero convidar aqui todos os pastores que já são ordenados, inclusive o pastor Léo Fonseca para nos ajudar. Orar com cada um dos irmãos, que os sonhos deles sejam realizados, e os sonhos deles estão entrelaçados ao sonho da obra. Que esses irmãos mais desejam é ter uma igreja, é ter uma rede grande, é ter discípulos, é ter líderes, é multiplicar células. Esse é o sonho. Pastores não entram no ministério para querer ficar rico, não entram. Em algum momento que a igreja cresce, ele passa a ter um bom salário. Mas eu vou falar algo para você. Igrejas grandes são minoria. A maioria esmagadora são igrejas pequenas. A maioria esmagadora dos pastores são pastores de igrejas pequenas. Entende? Eles fazem por amor. Eu conheço milhares de pastores que são pedreiros, que são serventes, que são serralheiros, que têm a sua profissão, porque a obra não consegue sustentá-los. E eles fazem ano após ano. O desejo deles não é dinheiro. Se fosse dinheiro, ia fazer outra coisa, irmãos. Tem tanta coisa que dá mais dinheiro do que ser pastor. Entende? Não é esse o propósito desses irmãos. Esses irmãos querem servir, amar e agradar o Senhor. Esse é o desejo do coração deles. Eu quero que você estenda a mão para cá, eles vão ajoelhar aqui. E você vai orar pela vida deles, e depois nós vamos ungí-los. Estenda sua mão para cá. Comece a orar pela vida deles. Oh, Espírito Santo. Profetize. Profetize sobre a vida deles. Profetize, de fato, a vida de Deus. A presença de Deus. A unção. Profetize que eles serão, de fato, cumprirão o propósito do Senhor nas suas vidas. Não faltará sobre as suas vidas a unção e a graça. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor separou esses irmãos, o Senhor separou eles para uma grande obra. O Senhor tem os preparado, testado e aprovado. E hoje eles estão aqui, Senhor, para um novo ciclo, um novo tempo. Um tempo onde o selo, onde a confirmação está sobre a vida deles, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nós abençoamos cada um deles, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Nessa noite, nós derramamos o óleo da unção sobre a vida do Marcelo. Declaramos sobre a vida dele, que a unção e o poder do Senhor o capacita, para ser um matador de gigantes.
para ser aquele que vai desbravar, para ser aquele que vai honrar o Senhor nas batalhas. Muitos virão, mas serão envergonhados, diz o Senhor, porque o Senhor é a sua força, o Senhor é o seu baluarte, o Senhor é o seu socorro bem presente, o Senhor é a sua fonte. Por isso nós declaramos, através desse óleo, que o Senhor está selando a sua vida e o seu ministério. Os pastores podem pôr as mãos e declarar de fato o selo da presença e da vida. Oh Espírito Santo de Deus, declaramos sim, Senhor. Gigantes cairão, gigantes cairão. Os irmãos podem pôr as mãos sobre o Rogério. Pai, nós derramamos o óleo da unção sobre a vida do Rogério. Declaramos, meu Pai, será conhecido como o homem das multidões. Será conhecido com a unção de Pedro, a unção de milhares. Não faltará ousadia, não faltará uma palavra intensa sobre a sua boca, sobre os seus lábios. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor o capacita e o levanta. Oh Deus, com estratégias da parte do Senhor, será conhecido como grande, grande na tua obra, grande pela multiplicação, grande pelos milhares que o acompanharão. Deus, nós declaramos que o selo está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, nós derramamos o óleo da unção. Oh Espírito Santo, sobre a vida do Batista. Declaramos, ó Deus, que ele é aquele que o Senhor o enviou para conquistar cidades. Conquistar cidades. O Senhor não o enviou a uma cidade, mas para as cidades. Será conhecido como pastor de cidades. Será conhecido como homem valente, como aquele que prepara, como aquele que edifica. Nós declaramos que este óleo representa o selo da multiplicação, o selo da edificação, o selo de dezenas, centenas de igrejas que sairão da sua oração, do seu trabalho, do seu envio. Pai, nós declaramos o selo desta unção sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, nós derramamos o óleo sobre a cabeça do Guilherme. Senhor, libera sobre ele a unção de um coração apaixonado, a unção de um ambiente que toca os céus, mas que edifica vidas. Senhor, ele é separado para um tempo de conquista, um tempo de levantar pastores, um tempo de separar irmãos marcados para a tua glória. Senhor, o selo do Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, para de fato ser aquele que é enviado a levantar homens e mulheres que são segundo o teu coração. Selamos agora a tua vida no ministério da palavra e da oração. Oh Espírito Santo de Deus, hoje nós derramamos o óleo sobre a cabeça da Loiane.
Declaramos que o Senhor o separou, a separou para uma obra de edificação. Será conhecida como mãe de milhares, como mulher virtuosa, chamada a ensinar outras mulheres. Um coração cheio de centenas, de milhares de crianças, que Deus já entregou nas suas mãos. Na sua cidade será conhecida como mulher apaixonada. Mulher apaixonada pelo Senhor. Mulher que ama o rebanho. Mulher que ama o Senhor. Espírito Santo, hoje o selo está sobre a sua vida, para de fato confirmar que até aqui o Senhor tem sido a sua força, o Senhor tem sido a sua vida, o Senhor tem sido a sua unção. Por isso nós declaramos o selo sobre a sua vida, a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode ficar de santo. Oh.